Ei, ei, gente, boa noite, boa noite. Já temos pessoas entrando aqui na live que vai iniciar. Vamos aprender aqui como está funcionando tudo. Gilberto Monteiro. What's up, man? Hey, how are you, my friend? Better now. Mano, eu tava vendo a sua live agora com o Newton e já tava no terço aqui já, porque o negócio tava tenso. Não, e eu vim testando. Eu comecei no Wi-Fi, aí passei pro 4G do celular da Vivo, aí vim aqui assim, é sério, o roteador tá aqui do lado, assim, é impossível. E caindo, 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 aí eu vou testando uma hora. E cara, eu caí de novo agora há pouco. Não sei se você tava vendo Eu lá. tava, eu tava, eu tava vendo. Aí foi Cara, até engraçado, o coitadinho do Newton. Ele falou assim: olha que caiu, né? Ah, bom que a gente já ganhou mais 20 minutos aqui. Eu falei: mal sabe ele. mal sabia ele que a agenda está cheia. O que que eu faço? Eu geralmente tenho que trabalhar. Alguns dias da semana eu trabalho até mais tarde, igual você aí, que eu tô sabendo que você me falou por mensagem, né? Aí eu tento marcar as lives uma pertinho da outra, assim, já pra conseguir dar conta. Sim, sim, é mais fácil, realmente é mais fácil. Mas que legal de ter aqui, Gil. Que legal, vamos torcer para nossa live conseguir até o fim. Vai dar certo, sim. Tô vendo já. Gil, que legal ter você aqui, cara, conversando com a gente, trocar umas ideias aí sobre eventos, sobre essa vida artística, todas essas coisas que acontecem, né? Eu venho, eu venho pensando já há muito tempo já em, em levar um pouco sobre eventos, sobre a vida artística, porque tem muita gente que não sabe como funciona, não tem ideia como funciona, e aí fala, vem com aquele negócio, pô, o cantor lá é chato, pô, aquele show não sei o que lá, pô, aquele ingresso tá caro, pô, e uma série de coisas. Eu falei, cara, tá na hora de a gente começar a conscientizar, trocar ideia com esse pessoal e mostrar um pouco que não é tão fácil, não é tão simples como falam. E a gente está começando uma série aí de mais ou menos de 8 a 10 lives com a galera top. Já estamos começando em alto nível com o Gil Monteiro. Tu o dizes. Deixa eu só fazer uma introdução. Tem muita gente aqui na página da Arte PX que veio da turnê que a gente fez em outubro com o Guilherme e tal. Então, talvez. Eita, acho que tá travando. Ah, não, tá ok. Então, talvez não conhece um pouco. Não conhece um pouco do Gil. Então, o Gil, todo mundo sabe, como a gente postou aí nos últimos dias, cantor, compositor, missionário, engenheiro civil. Fiquei sabendo que é um bom amigo, um ótimo filho. Não sei como ele dá conta de tudo isso. Ah, e É um ótimo, mentira. e um ótimo cozinheiro, porque faz uma macarronada sensacional. Ah, então, aonde saiu assim esse projeto, Gil? O que acontece? A gente já fez alguns eventos juntos lá em Curitiba. E aqui em Boston, quando a gente foi começar com o projeto, com o trabalho, a gente encontrou muita gente, assim, o cara vai trazer o fulano de tal para ganhar dinheiro e ficar com uma vida tranquila. E não sabe, e às vezes muita gente não acaba assim não tendo essa percepção, essa realidade. E muitas vezes você produzir um evento é dor de cabeça, estresse e nada mais do que isso, né? E você, Gil, já sabe, né? Já teve com a gente já em pelo menos 3 eventos em Curitiba. Então é uma situação assim que eu achei legal começar esse trabalho para mostrar um pouco para todo mundo que acompanha, né? Então a gente vai começar agora essa série. E a gente vai estar trocando assim algumas ideias, algumas curiosidades, mandaram pergunta para fazer, ou faça a pergunta para o Gil, faz aquela situação. Então
assim, eu conheci você quando, né, você acha que tava assim mais pregando do que fazendo show, que foi naquele retiro de 7 longas pregações que tiveram lá em Nossa. Curitiba. E, se eu não me engano, acho que foi até nesse retiro que começou a composição do Seu Sangue, né? Se o teu sangue. Aham, É, exatamente. que legal, cara. Esse retiro foi sensacional. E então, assim, a gente vem acompanhando bastante o seu trabalho, acompanhando muito o que está acontecendo na música católica, nessa área de eventos. E a gente vai estar agora dando uma pincelada assim, em tudo isso, né? Então, mais uma vez é um prazer de ter aqui, Gil. E eu queria começar, Jim, com uma perguntinha já. Manda. Você tem viajado, tem feito shows em vários lugares e, assim, a gente como produtor, eu andava muito com músicos. E os músicos chegavam assim, numa missa, num show, eu falava assim, pô, o cara errou lá, o cara errou aqui, o cara não sei o que lá, porque é uma coisa, não é nem uma, uma situação de crítica ou de tirar sal, mas é uma questão de percepção, porque você faz aquilo, então, quando alguma coisa sai da linha, você acaba percebendo. E como você já fez show, acredito eu, pelo Brasil inteiro, em muitos lugares, você já notou assim, já teve em sua percepção uma falha que assim todos os produtores cometem? Você já chegou a notar alguma coisa assim? Eu não vou dizer que todos cometem, mas assim, às vezes alguma uma que se repete assim é esquecer que a gente é humano, assim, sabe? E ser humano cansa, ser humano nem sempre está num dia bom, enfim. Vou dizer da minha parte, assim, a maioria das vezes, eu recebo um feedback de que, assim, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa fácil de lidar, tal, 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 que realmente, assim, acho que a vida me deu muito jogo de cintura. Por causa da minha profissão, sou engenheiro civil, e engenheiro é uma profissão que eu existo para resolver problema. Então, Uhum, se eu sou muito prático, chegou no lugar, não tem isso aqui, beleza, pá, bola para frente. E assim, a minha vida de segunda a sexta em horário comercial é isso, assim. E a minha vida prática dentro da minha casa é assim. Então, no meu ministério também é assim. Mas é muito comum, assim, às vezes alguns detalhes esquecer, assim, tipo, do ser humano comum, que às vezes precisa de um lugarzinho assim, né, razoavelmente bom para você dar uma descansada, para você esticar o esqueleto, que às vezes os horários que colocam, às vezes você passa viajando trocentas horas e aí você chega no lugar lá e a missão, o evento, é interessante, vou dar um exemplo assim, muito se questiona por que ficar num hotel, numa pousada, porque é muito interessante, assim, quando você não fica num hotel, numa pousada, o evento não termina quando terminou o evento. Porque aí uhum. quando você chega no lugar onde você está, você continua sendo aquela figura, você continua todo assim, dando atenção o tempo todo ligado. Como que é diferente quando você termina o seu grupo de oração, você chega em casa, sendo bem sincero, você chega em casa, você vai trocar de roupa, você fica só de bermuda e camiseta, vai fazer suas coisas, você senta no sofá, tranquilo, com uma pessoa. E às vezes a gente, quando está num fim de semana ou num evento muito prolongado, assim, você não tem esse desligar a chave. Então, é muito comum que às vezes, os contratantes olhem para a gente como se eu tivesse à disposição ali do momento que eu embarquei no avião, que eu entrei no ônibus, até o momento que ele me deixa de novo na rodoviária, assim. Eu já tive situações assim onde, cara, assim, acho que nem para dormir, porque eu tive que dormir no quarto, dividindo o quarto com o pessoal da casa. Então, aí quando eu entrei lá, o menino já trouxe, vamos cantar, vamos fazer uma vigília aqui, não? Aí se você diz assim, não, porque, mas tal, aí em resumo, se fosse resumir com uma frasezinha simples, é esquecer que às vezes o missionário, o artista, o cantor, a pessoa, a banda que está ali, às vezes é uma pessoa que tem necessidade simples, às vezes que é só de ter um espacinho privado, é só ter um canto, às vezes sossegado, porque como qualquer ser humano, quando você chega do seu trabalho, quando você está se preparando para trabalhar, às vezes você precisa de um pouquinho de privacidade. Acho que é um detalhe que às vezes é um pouco mais comum do que a gente gostaria que fosse. Sim.
E até eu ia chegar nessa parte ilegal que você já tocou, e a gente pega o gancho. A gente conversa com. Quando a gente está produzindo um evento, produzindo alguma coisa, muita gente entra em contato. E principalmente agora com a turnê que a gente fez aqui nos Estados Unidos, passando por 5 cidades. Então, muito produtor, muita gente entra em contato e quer tirar alguma dúvida, e até buscar referências, porque muita gente fala, pô, você já trabalhou com o Gil? Como que é o Gil? Como que é o Gil fora do palco? Como que. Então tem a mesma coisa o artista, que ele fala, pô, aquele produtor lá de tal lugar, pô, é legal trabalhar com o cara, etc. E eu já percebi, acho que eu até te falei isso na mensagem, que tem muita gente, muito produtor, que trata o artista como, não sei, talvez um caixa eletrônico, que é onde ele vai colocar ali e vai trazer dinheiro para ele. E não é bem assim. Não uma essa a realidade. Porque muita gente pensa, muito produtor pensa, eu vou trazer o Gil e eu vou pôr tantas pessoas lá e no ingresso de valor X. E eu sei que o Gil não é um cara exigente, então eu coloco ele lá dormir com o meu vozinho, com a minha vozinha, tá? Levanta, rezar 3 horas da manhã, acordo, já chamo o Gil também para participar. E legal. E aí quer economizar o máximo que dá, quer assim, tirar, entre aspas, um proveito assim de tudo quanto que é a situação. E eu acho que o artista ele consegue perceber isso, né? Quando ele está sendo tratado como um ser humano, como um missionário que realmente o produtor, essa comunidade queria que ele estivesse ali, ou quando ele está sendo tratado simplesmente como um, um produto que vai ali dar um retorno financeiro para ele, né? Eu acho que tem que ter o equilíbrio das duas coisas, sabe, Diego? Porque assim, é, eu tenho para mim uma ideia assim que eu nem lembro de onde que eu aprendi isso, mas eu tiro para mim. O público que está indo lá para ver o Gil Monteiro, qualquer outro artista, ele não espera ver menos do que o que ele já ouviu no CD. Ele tem que ouvir pelo menos o que ele ouve no CD. A experiência que ele teve no CD, que teve no YouTube, que teve no Spotify. Se você não consegue levar a banda inteira porque é muito custoso, então vai um voz e violão. Se você não consegue, então eu várias vezes faço voz e violão sozinho, mas o público não aceita, assim, não é que não aceita, mas é muito ruim. Então você tem que ter uma contrapartida minha do artista de eu me preparar, então isso envolve ter uma aula de técnica vocal, envolve estudar, envolve dedicação. O cara que está me contratando, ele só me contratou porque ele me conheceu por meio da divulgação e da qualidade do meu trabalho. Porque se eu ficasse gravando Céu se abre e o Se o Teu Sangue na minha paróquia, cantando só na minha paróquia, talvez eu não chegasse nos eventos aonde eu fui. Então eu tive que desembolsar e desembolsei do meu bolso muito dinheiro para fazer um trabalho de qualidade. Você pode fazer um CD de R$ 3.500, R$ 5.000, como você pode fazer um CD de R$ 80.000. E aí a qualidade o quanto você pode e o quanto você está disposto, o preço que você está disposto a pagar. E tudo isso, a divulgação que você faz, os public posts que você faz, o tempo que você dedica. Então, tem que ter os dois olhares. O olhar do produto, não é errado a gente olhar um produto que é um artista que vai lá e tem que ter rentabilidade, porque se não tiver rentabilidade, o operário é digno do seu esforço, do seu trabalho. Já está na Bíblia isso. É digno que o organizador do evento tenha algum lucro. O lucro não é condenado pela Bíblia. É o lucro exacerbado em cima dos outros que é aí que é errado. E aí quando vem mesquinharia, e aí eu já vi mesquinharia, já passei por isso, assim, tipo, como você falou, de detalhezinhos e tal. Então, há que se ter um bom cuidado, assim. Eu nunca me neguei quando alguns eventos me pediram para ficar hospedado em casas de família ou em casa de retiro, nunca, nunca, nunca me neguei. Mas a gente já chegou em situação onde a gente sabia que um cachê de determinada banda era bem mais alto, que determinada banda estava no hotel da cidade, simples, mas estava no hotel, enquanto a minha banda tinha que ficar numa casa de retiro que tinha colchão cheio de ácaros, do que não tinha nem lençol, que não foi providenciado nem toalha. Então, e o organizador do evento, enfim, detalhes como esse.
há que sim, se ter um equilíbrio assim, equilíbrio. Eu nunca me neguei a fazer coisas para ajudar financeiramente. Mas também, por outro lado, já tive outros organizadores de evento e a maioria é consciente. A média, graças a Deus, é pro lado bom. Os que bom. caras que conseguem ver e assim, tipo, vamos ganhar juntos. Sabe por quê? Porque entende que o tanto que ele investe é o tanto que eu invisto. Também para que as músicas sejam conhecidas, para que o evangelismo aconteça, para que, enfim, tenha a qualidade que todo mundo reconhece que tem, né? Sim. E eu acho que também tem essa percepção, essa realidade de quando o artista ele consegue entender que o produtor está com ele, que o produtor está pensando no seu ministério, na sua banda, eu acho que tudo ocorre melhor. Acho que a questão de o pós-evento, pré-evento, na hora do evento, porque enquanto está acontecendo o evento, está acontecendo 1 milhão de coisas atrás que essa situação você ela transparece. Eu vou dar um exemplo muito claro disso, você deve lembrar. Em 2014, a Inflama Ai, ai, Curitiba. ai, ai, ai. Não, e o que aconteceu? A gente estava tendo aquele evento, teatro positivo, imenso, e 4 bandas tocando, e começou a ter problema. Começou a ter problema, e eu comecei a ficar muito preocupado, um pouco quanto desesperado. Minha equipe de trabalho era pequena para a estrutura que nós tinha naquela situação. E assim, eu já estava ficando louco quando foi lá alguém da sua produção e falou assim: pô, o Gil quer falar com você no camarim. E aí eu falei: ai meu Deus, será que vai vir mais um problema aqui pra gente agora? E a gente chegou no camarim, tava você com toda a sua banda me esperando pra me dar um abraço. Pra assim, cara, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E a hora Poxa, não que, lembrava, que legal. cara, aconteceu. E a hora que estava eu e o Paulo, e a hora que a gente chegou lá, que a gente recebeu assim aquele abraço seu, dos meninos que estavam da banda, da Lucimar e tal, todo mundo assim, para nós assim foi assim a nossa tranquilidade, foi onde tirou assim, opa, tá tudo tranquilo, vamos recomeçar e vamos fazer as coisas acontecer naturalmente como tem que acontecer. Então acho que esse é um exemplo muito claro de que quando se consegue trabalhar todo mundo no mesmo nível, na mesma sintonia, as coisas ficam mais fácil para as coisas acontecendo. Eu achei que você ia lembrar já dessa situação de 2014. E não lembrava, cara. Eu lembro de toda a tensão que você passou, eu lembro da situação lá que estava complicadíssima, assim. Eu lembro de você muito tenso, mas não lembrava disso daí. Que bom, que bom. Graças a Deus. Isso é da turminha. Eu tenho a graça de sempre andar com gente muito boa, assim. As minhas bandas, assim, sempre tiveram esse sentimento, assim. Que bom, que bom. Bom lembrar. Bom lembrar, eu não esqueço, porque acho que ali, naquele momento, assim, naquele momento, eu olhei para o Paulo e falei assim, cara, eu não quero mais saber disso. Depois de hoje acabou. Acabou. Aí vem e fala assim: o Gil quer falar com você no camarim. Eu falei: aí, eu tô falando, Ixi, tô falando. E a gente chegou lá, a gente foi abraçado, a gente foi acolhido. Então, pra gente, assim, foi um recomeço, uma retomada, dizendo que nem todo mundo é igual, nem todo mundo faz as mesmas coisas e realmente existe ainda o missionário, o cantor católico de verdade. Então, isso pra gente foi assim, um renascimento da Arte PX naquele momento. A Arte PX renasceu por causa daquele momento. poxa, que bom, que bom. Você Que sabe que legal. você contando, deixa eu contar rapidinho esse negócio que você falou do abraço, né? Teve um dia que em você, acho que foi muito sincero, porque também, assim, não que não tenha sido sincero nessa outra história que eu vou contar, mas foi sincero também, mas o contexto era bem diferente, assim. Um, algum tempo atrás, num lugar distante, Na terra do nunca. várias situações acontecendo ao mesmo tempo nos bastidores, a gente não sabia também o que estava acontecendo, e uma coisa foi levando a outra, e pá, 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 pá. Quando eu vi assim, estava tendo uma discussão assim atrás do palco, uma outra pessoa cantando,
E aí eu tava vendo uma agressão quase no limite de acontecer. Eu não sou sangue de barata também. Fui lá, me meti no meio e já cheguei assim, quase que empurrando assim a pessoa. E aí foi a primeira vez que em cima de um palco, eu me preparando para cantar, alguém me mandou tomar naquele lugar. Você acredita? Então a galera que tá ouvindo aí, acontece isso, pô. Aí o cara mandou, vai tomar tomate cru pra você. Aí, enfim, aí me mandou, cara, aí quando ele falou isso, as outras pessoas vieram, afastaram a pessoa, tal. Aí a produtora do evento me levou pro meu lado assim, e falou: "Deixa que eu resolvo, você não tem que se misturar com essa situação". Aí eu vi que assim tava tudo muito tenso, assim, tava tudo muito errado, tava tudo dando errado naquele dia, assim, né? E não era só comigo, com os outros artistas também. Eu desci lá no camarim e e aí tava o organizador geral do evento, ele entrou lá para tomar uma água, assim, e ele veio e começou a falar, mas aí, assim, tipo, pedindo desculpa, mas falando. Eu percebi que ele tremia de raiva. Aí na minha cabeça, a minha vontade era dizer assim: olha aqui, eu vim de tal cidade, eu tava fazendo isso pra levar um xingão. Aí eu peguei, pensei, tem que baixar, botar a bola no chão, né? Eu peguei e só abracei ele assim, pá! Peguei, dei um abraço nele, pensei a mesma tática que eu usei com o dia. Não, não foi a mesma tática. Eu dei um abraço no cara. Eu dei um abraço no cara, assim, fiquei, aí ele começou a chorar, ele tremia, assim, aí eu peguei, eu vi que ele tava transtornado, assim. Aí eu dei um copo d'água para ele, ele sentou, eu falei, fica aqui, essa aqui é só hora pros cantores, ninguém vai entrar aqui, ninguém vai nem dar falta de você. Não, mas eu tenho que resolver. Não, não, calma, calma, baixa a bola, tal. A gente ficou conversando, trocando uma ideia ali, ele me explicou todo o que estava acontecendo por trás. E aí eu vi que, assim, na vida, quando a gente tem a oportunidade de baixar a bola, assim, de botar a bola no chão, na boa, eu tava sendo injustiçado mesmo, assim. Cortaram 40 minutos do meu show, eu fui xingado, agredido verbalmente, assim. Enfim, a banda foi maltratada, mas tem hora que, assim, você quer ter paz ou quer ter razão? O que eu queria, o povo estava esperando, o que eu queria era só cantar os 20 minutos que me restavam, que me deram, e ir embora. Uhum. Então é isso que eu tenho para fazer. Então o que eu tenho que fazer? Vou pelo menos não sair com raiva desse homem aqui. E botei a bola no chão, entendi o lado dele, não fiquei. Aí eu só falei assim: ó, eu me senti assim, assim, assado. Ele pediu desculpas, a agência, a GBA, resolveu isso depois, ou tentou resolver. Tem certas coisas que não vale a pena, assim, né? Sim. Mas fica a lembrança. Uhum. Se um evento desse pede de novo, o gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, Sim. o povo gostou do show, eu cantei as músicas as principais que precisava e foi isso. Então, tem sempre os dois lados, assim, de repente o artista pode e eu estaria na minha vez, no meu lugar de fala, se eu reclamasse, por exemplo, se eu me recusasse a cantar ou exigisse minha 1 hora e meia de show, as minhas coisas. Mas aí vale o bom senso, a humanidade de cada um, ter um bom produtor que está com você no evento ali para te equilibrar também, dizer calma que eu resolvo. Quem é organizador de evento também saber botar a bola no chão e parar e analisar. No final tudo fica bem. Sim. São situações difíceis, né? É, você falou dessa questão de ter um bom produtor do lado, você sempre teve, né, boas pessoas ao seu lado, né? Qual que hoje assim você olha assim para trás e vê assim, desde lá da Adoração e Vida, Gil Monteiro, os CDs, você olha para trás assim e como que você vê assim, qual que é o peso de alguém, você ter alguém na sua vida que representa o seu nome, tudo que você fez? Porque acho que isso é uma das coisas mais importantes da, da, da administração da vida do artista, porque você vai ter alguém respondendo por você full time, alguém que vai estar falando telefone com o padre, com outras pessoas, outros produtores, e vai estar ali respondendo seu nome, vai estar respondendo seu nome. E eu já tive experiências horríveis com alguns nomes, com alguns produtores, e às vezes você chega no artista, o artista
ele nem está preocupado com tudo aquilo. A gente entende que o produtor quer fazer o seu trabalho, mas também precisa ter esse bom senso, porque querendo ou não, todo mundo é tratado como um artista, é um cantor, mas acho que antes de tudo vem a igreja, né? Vem a missão. Então, assim, qual que é a responsabilidade de você ter assim, alguém carregando o seu nome? Que nem acho que hoje quem sempre está negociando é o André, né? É a GBA. É o GBA, né? Então, tem uma experiência muito legais com ele, já teve outras, assim, e você teve sorte, né? Teve sorte também essa inteligência de deixar em boas mãos, mas qual sim é o peso, essa responsabilidade de ter alguém tratando, respondendo por você? É, é, exatamente como você falou, eles estão falando em meu nome. É, eu, eu, eu acho que você tem que ter um alinhamento muito grande assim na parte de valores eu digo não de valor financeiro e Uhum. monetário, tá? Sim. O valor assim tipo das coisas que você acredita que vai nortear como que você quer fazer as coisas. Então, quando você não tem um alinhamento de valores com a pessoa, quando você não tem os pingos nos is acertados, quando você não tem a claridade, você está delegando para a pessoa que ela seja o que ela quer ser. E aí, assim, lá na agência tem outros artistas. E eu sou diferente do Davidson. Tem algumas coisas que o Davidson faz que eu não faço, tem coisas que eu faço que o Davidson não faz, tem coisas que a gente é comum, com valores que batem. Então, cada um tem a sua característica, seu jeito de encarar e seus valores que determinam como que você gosta que seja representado. Quando uma pessoa não te representa bem, é, já fica quando geralmente você chega na cidade, a pessoa, uma das primeiras coisas que acontece é a pessoa já reclamar. É simples, tanto que isso ocorreu comigo pouquíssimas vezes, pouquíssimas. Eu tive em toda essa minha história com a GBA ou com o André mesmo anteriormente em outras agências, é, eu nunca tive ninguém que reclamou assim pesado do o que geralmente quem reclamou era porque a pessoa tinha uma má intenção, Uhum. porque e geralmente uma má intenção relacionada a dinheiro, que acha que, por exemplo, se falasse direto comigo poderia ter sido mais barato, alguma coisa assim, uma Uhum. situação desse jeito, enfim. Mas eu percebo que tudo que eu já tive às vezes de problema na estrada com certas produções, com determinadas situações, como eu tenho e aí assim é uma realidade minha assim de ser bem claro assim quando acontece um problema pontual, eu tento resolver da melhor maneira na hora ali, e aí depois eu pontuo para a agência, ó, aconteceu isso, o que vocês combinaram com o povo? Como é que foi alinhado isso? Aí eu percebo que às vezes foi uma falha de comunicação, que a agência tem uma. Já aconteceu várias vezes eles me mandarem todo o histórico de e-mails. E Uhum. aí isso eu gosto, vamos averiguar, porque é uma lição aprendida, o que aconteceu que a gente pode consertar para não acontecer de novo. E aí é a responsabilidade de quem te representa realmente estar muito alinhado com aquilo que você acredita. Desde o ponto da maneira como você evangeliza, desde o ponto do dinheiro, como que eu lido com o dinheiro, porque a pessoa vai lidar, vai falar em seu nome sobre dinheiro também, Uhum. vai falar sobre negociação, vai falar sobre... É isso, o mundo dos eventos funciona assim também. Sim. Então, tomar o cuidado de, por exemplo, é engraçado, mas hoje eu acho que eu não dou conta e eu não daria conta de fazer as 8 pregações, as 7 pregações como a gente fazia naquela época, né? É interessante, às vezes não é nem questão de não dar conta. Eu tenho outro entendimento, que talvez 7 pregações, até que ponto 7 pregações é efetivo uma Uhum. mesma pessoa dar. É Sim. outro entendimento, é outra forma de ver. E aí a agência também é alinhado com eles me entendem nisso. Então, tem cidade que a gente avalia. É claro que, abrindo o jogo aqui com todo mundo que está assistindo, a gente discute sobre valores e sempre tem uma linha que fala assim, no mínimo isso, a partir disso. Mas tem cidade que não tem condições.
E aí, tipo assim, tá alinhado que é para conversar, que eu não vou me negar de ir a determinados lugares por questão de dinheiro, mas aí é legal porque a agência também tem a perspicácia de, ao mesmo tempo que eu tenho a perspicácia de entender que aquele cara tá querendo é ganhar dinheiro em cima. Então, é alguém que te representa, assim, eu sou muito tranquilo com isso, assim, graças a Deus. Já tenho colegas que têm muitas reclamações e de outras situações. Às vezes, assim, é questão de falta de alinhamento, falta de ter a mesma visão e os mesmos valores como deve ser representado, né? Sim, Eu tenho a sorte de ter sido bem representado até agora. você tem sorte. Você tem sorte. É... Gil, a turnê que a gente fez aqui em outubro, a gente estava muito na estrada. Eu sempre estive assim do lado de organizador. E aqui eu estive do lado assim, do dia a dia, da missão, da estrada, das viagens, a experiência de perder um voo e você ter o evento no mesmo dia. Então, assim, é... acontece muitas coisas ao redor, assim. E, igual você falou, então, às vezes está cansado, às vezes tem N situações que acontecem. E você sempre precisa ter atenção e cuidar com os fãs. Como que é essa loucura de fã? Porque às vezes eu fico vendo essas lives, você já sabe, eu já tirei print, já te mandei e para dar aquela zoada em você e tudo. Aham. E, claro, mas situações assim que às vezes a pessoa chega e o cara tá comendo, a pessoa tira uma foto comigo agora, por favor, e tá todo mundo cansado, todo mundo já teve aquela situação de evento, alguma coisa que não dá certo, o voo que perdeu, tá? E você precisa levantar ali, dar aquele sorrisão, fala assim, ô, minha querida, tal, e tira aquela foto assim. Cara, isso é muito difícil. Como que é essa realidade dessa parte que muita gente não entende? Aí fala assim, pô, o fulaninho lá é chato, o fulaninho, ele, pô, não atendeu todo mundo que tava no evento, era só 500 pessoas depois do show e tudo. E as pessoas acham que muitas vezes o cara que não quer tirar foto, mas ninguém consegue ver como que é essa realidade atrás, ou não tem essa experiência, oportunidade de ver. Então, assim, como que é essa delicadeza deste momento com os fãs? Principalmente para você, que eu vejo muito isso, o bonitão da música católica, não sei o que lá. E, tipo, cara, conta pra nós como que é um pouco disso. Nossa, obrigado pela parte que me toca, obrigado. Realmente tem que tomar um cuidado, é bem delicado. Aí vale aquele clichê assim, né? Por mais que você tenha toda a técnica, que você aprenda o que deve fazer, na hora de conversar com uma pessoa, você tem que ser uma pessoa. Então, na hora de ser Jung, que é psicanalista, terapeuta, ele dizia, na hora de tenha todas as técnicas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja uma alma humana. Uhum. Então, a hora que vou dar um exemplo meu, tá? Lembra não sei se a galera vai lembrar de uma novela da Globo que tinha que a Juliana Paz era a Bibi Perigosa. Eu nem lembro o nome da novela, mas eu lembro do personagem dela. E a Juliana Paz é linda, maravilhosa, né? Quem não quer tirar uma foto com ela quando se encontra com ela, né? Cara, eu encontrei com ela no aeroporto no sábado de madrugada e tinha sido o último capítulo da novela na sexta e ela tinha tido um final incrível. Então imagina o burburinho daquela mulher. Uhum. Encontrei com ela de madrugada, aí eu olhei assim, eu vi que era ela, a galera não saía de cima dela, ela estava na fila para pegar um café. Eu peguei o meu e sentei numa mesa bem longe, assim, bem distante. Cara, o marido dela veio com a bandeja, assim, enquanto ela estava atrás, e sentou na mesa do lado. Eu pensei assim, meu, vou tomar um café com a Juliana Paz. Aí o marido dela olhou para mim assim, pô, pegou a bandeja e foi para uma outra mesa. Eu, putz, perdi a chance, né? Não vou mais. Aí, e aí eu fiquei tomando café e eu vi que a galera vinha e não parava, a coitada. Aí o que o marido dela fez? O marido dela respondia: é, deixa a gente tomar café e daqui 15 minutinhos a Juliana atende. Ele começou a responder. Aí, assim, como ela ficou num canto, quem viu que ela estava ali ficou lá esperando. Quem não viu,
não viu enfim, deixou, não foi lá assediar ela, né? Eu terminei meu café, aí eu fui passando do lado, eu vi que ela me olhou assim, né? Tipo, ela deve ter pensado, quer ver? Esse cara vai vir para tirar foto. Ah, mas eu não podia deixar de, né? Mas eu não pedi para tirar foto. Eu só cheguei e falei assim: parabéns pelo seu último capítulo ontem. Foi muito bom. Não vou atrapalhar o seu café. Pode continuar. Ela olhou para mim assim com olhos. Muito obrigado. Aí é isso assim. É, eu acho que quem é o povão tem que ser também tem que agora dizendo assim o povo quem é fã como eu fã dela ali no caso olhar para o ser humano que é um momento para cada coisa. É para comer, é para descansar, tal, é isso. Só que às vezes nem sempre acontece. A galera foi em cima dela, como eu, às vezes assim, tô indo, a galera vem em cima no evento ou vem depois. Quando você tem um produtor, alguém que responde para você, é melhor que a pessoa traga à luz essa situação. Olha, o fulano precisa se preparar. Olha, o fulano precisa descansar. Eu nunca me neguei a atender ninguém. E eu não me nego, assim, se tiver... Eu não sou um cantor que leva grandes multidões, como são os outros que você vai entrevistar, ou o próprio Guilherme com quem você fez a turnê e tudo mais. Mas sempre tem muita gente. E às vezes é antes, às vezes é depois. Eu tenho muito bem alinhado com o meu produtor, que antes de cantar, eu gosto de ficar isolado para me aquecer. Porque se eu não aqueço, eu não consigo cantar direito. Então eu prefiro não atender as pessoas antes, prefiro atender depois. Mas, cara, se alguém chegar enquanto eu tô comendo, eu paro de comer e atendo. Se a pessoa chegar enquanto eu tô aquecendo, eu paro de aquecer e atendo. Se terminou o show e tem uma fila de 30 pessoas lá, 300 pessoas, eu atendo uma por uma. Eu, na hora, sou uma alma humana que entendo que se eu faria a mesma coisa que fosse com o meu artista. Eu iria correndo lá para tirar uma foto, como eu já fiz com vários outros. Por isso que é importante você ter um produtor que alinha todas as coisas com você, que abre o seu caminho na hora. Mas nem sempre é possível. Então, aí, para encerrar, tem algo muito interessante, assim, porque a gente é humano, né? Sim. Teve uma vez que eu estava com o Thiago Brado, e eu não sei o que a gente estava conversando, a gente entrou num assunto assim, Thiago, eu lembrei, é um evento que a gente fez junto. Terminou o evento, assim, luzes apagadas, tudo, todo mundo embora, a gente já tinha tirado foto, já tinha conversado, tudo, era quase 2h pouco da manhã, vamos embora. Quando a gente saiu, assim, veio mais uma tropa de gente, assim, a gente atendeu tudo, quando a gente entrou na van, eu falei assim, Thiago, preciso confessar um negócio pra você. Essas últimas fotos, meu sorriso foi muito falso, cara. Eu não queria mais. Aí eu falei assim, eu já tinha desligado a chavinha do evento. Aí, cara, pela primeira vez, eu achei que Thiago Brado, né, aquele doce de homem ia falar pra mim assim, nossa, Gil, que feio, né? Ele falou assim, nossa, encontrei alguém igual a mim. Que ele é a mesma coisa. Quando o produtor vem pra mim e diz assim, Gil, acabou, e eu peço pro produtor sempre fazer isso, acabou? Acabou. Eu quero ir embora, eu quero comer, eu quero fazer. Geralmente eu gosto de comer depois, que eu tô varado de fome que eu não como antes. Acabou. Aí quando não acabou, aí sabe igual criança que fica assim, vou ter que fazer. Aí faz. Mais Porque a gente é duas. humano. Sim. A gente é humano. E aí é legal saber que o Thiago Brado pensa assim também. Se você for conversar com ele, você fala dessa situação com ele. Acho que ele vai lembrar. Mas aí o que é? Acabou. Eu liguei a chavinha do acabou, mas chegou uma alma humana. Então, quando você encontrar com uma alma humana, seja uma alma humana e atenda e tira foto. E aí é assim. É assim. Uma das pessoas que eu acho muito interessante que é assim é a Anitta, né? A Anitta, por onde passa, é exatamente desse jeito. Tanto que virou um meme, que ela tava na porta da van, aí ela fazia o sorriso, a pessoa, ela fazia o sorriso, pá. Aí o povo criticando dela só respondeu assim, gente, eram 5 horas da manhã, eu estava nesse evento desde 9 da noite, tal. Eu tinha que manter o sorriso para foto e a minha presença. Foi humana, com cansaço, é. Então é assim que assim que eu tento, pelo menos também. Sim.
e nunca ninguém vai saber o que aconteceu, Opa, né? perdão. Porque o que aconteceu antes daquela 1 hora e meia de show, porque cansa, né? Eu não sou cantor, mas eu sei que cansa você depois descer e você passou. Aconteceu aqui na turnê do Guilherme, a gente saiu de New Jersey, foi para Filadélfia, a gente perdeu o voo em Filadélfia, tivemos que alugar um carro e até Washington DC, pegar um avião para Washington, fazer conexão em, em Carolina do Sul, para depois chegar. A gente chegou em Orlando na hora do show, sem passar som, sem o Guilherme aquecendo a voz dentro do voo, e essas coisas todas. A gente chegou e foi direto pro show, com aquela roupa que todo mundo tava. E depois do show, foi atender todo mundo. Ele atendeu todo mundo. A gente saiu para comer. Por isso que eu falei, quando a gente começou a comer, chegou uma galera, tira foto comigo. Eu quase falei assim, galera, pelo amor de Deus, vai amanhã, não sei na onde, que você vai encontrar o cara lá. Tira lá em tal lugar. Então, claro, o fã não tem culpa de não saber o que aconteceu, de toda essa logística, mas às vezes a pessoa precisa ter essa percepção. Então, é assim, nessa experiência que eu tive, que a gente teve, eu consegui, assim, entender muita coisa que eu não entendia, assim, nessa questão do lado da vida do artista. E só para complementar, por isso que é muito importante ter a pessoa que está do lado, assim. Sabe um detalhezinho uma vez, assim, você lembra do Sandrão, da Gláucia, né? Sim, sim. Então, o Sandro é marido da Gláucia, a Gláucia é produtora do Adoração e Vida. Uma vez ele estava fazendo produção junto com a Gláucia num evento, e era um evento gigante, assim, que a gente estava, e aí eu tinha que atravessar de um lugar no outro, acho que era num raléu, assim, muita gente. Cara, não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Parava, parava, parava. Eu estava, assim, muito cansado, muito cansado. O Sandro chegou e falou assim, Gil, estão te chamando urgente em tal lugar, você tem que ir agora. Pessoal, me desculpa, tal, vou ter que levar o Gil. Aí ele me pegou pelo braço e foi levando e foi falando da galera. Ele dizia, depois vocês procuram ele. Aí que é importante, às vezes, um produtor, porque estava atrasando o outro evento que ia fazer. Eu precisava de pelo menos uns 5, 10 minutos para eu dar uma aquecida, uma recuperada ali. Sim. Então, eu acho que o artista, assim, não é, às vezes não é questão de chatice, não vai se negar, eu não vou me negar, mas eu sempre vou ter alguém do meu lado que vai falar por mim. Porque se eu falo, e aí que tá, que aí você pode mudar a sua ação, mas às vezes você não pode mudar a interpretação da pessoa que está Uhum. ouvindo. Eu não posso controlar o que ela vai interpretar. Se eu disser para ela assim, eu preciso ir, não vou te atender agora, a interpretação vai ser, ele é um estrelinha famoso. Exatamente. Mas se você tem um produtor que está alinhado contigo que fala, o peso tem outro. Às vezes as duas intenções são boas, as duas intenções atendem a situação, mas às vezes é melhor ter alguma pessoa que fale. Então, você que está vendo a gente aí, se de repente chega um produtor do artista que você é fã ali, o cara tira, saiba porque o cara realmente precisa ir, sabe? Não, não é chatice. Que legal. Gil, e como está sendo agora nesse tempo de Covid? Porque, querendo ou não, a gente cai numa rotina, sabe? Tem que viajar final de semana, pegar voo. É cansativo, mas também é legal. Então, como está sendo assim agora essa nova experiência só de live, conversa com todo mundo, e não tem assim mais aquela rotina de show, de calor humano dos fãs, interromper seu almoço, interromper. Como que também tem esse outro lado, assim, que está sendo essa nova fase, essa adaptação, que muita gente está falando que os eventos não voltam esse ano, talvez para meados de 2021. Agora, sim, você estava naquela loucura, agora tá assim, só em live, celular. Foi literalmente isso. Cara, porque a quarentena começou acho que 2 ou 3 semanas depois do carnaval, e no carnaval eu acho que fazia muito tempo que eu não fazia uma sequência de eventos tão grande. Eu fiquei. Pra você ter uma ideia, eu lembro que eu voei assim no mesmo dia para a mesma. Saindo de Guarulhos no mesmo dia, assim, de manhã, cheguei, preguei, à noite já voltei, pá. Aí, sabe aquele meme, não sei se aí nos Estados Unidos você vê os memes aqui do Brasil, mas Sim. tem aquele do Dr. Drauzio Varela lá, saudade de não sei o quê, né? Aí eu ouvi esse fim de semana assim, saudade de pegar um voo, né, meu filho? Porque
fazer uma mala, pegar um voo, dar uma viajadinha, porque realmente a rotina quebrou assim muito abrupta assim. Sim. De repente tinha um monte de coisa, agora não tem nada. E aí, é, enfim, você fica meio, você transitar isso, transicionar isso da realidade do físico, do evento, da viagem, para as lives não é a mesma coisa, nem aqui, nem na China, nem aqui, nem em Marte, em lugar nenhum. É outra realidade, é bem diferente, mas a gente tem que se adaptar, né? Então, eu faço menos lives até de comparação com outros cantores aí. Quem me segue, eu tô vendo meus amigos aí, a Lucilene, o Milson, a galera que me conhece aí, sabe que eu não sou um cara muito ativo eu não sou bom de mídias sociais. Eu não sou bom de mídias sociais. E talvez essa é a hora em que as mídias sociais são maior e o lugar mais propício para você fazer o seu trabalho de evangelização, seu trabalho de música. Eu reconheço que eu não tenho aproveitado tanto. Minha realidade, por exemplo, eu continuo trabalhando normalmente, já faz há 1 ano e meio já que eu tenho trabalhado de home office. Então, às vezes, você trabalha o dia todo, chega à noite, porque eu fazia missões ao fim de semana. Então, você desliga a chavinha do trabalho e você foca na missão, você tem aquele momento todo ali da missão. Aí aqui, às vezes, por exemplo, eu terminei uma reunião às 18 horas, 18h01, na mesma cadeira que eu estava, eu entrei na live com o Newton. E aí já terminei, já vim para cá, ou seja, minhas coisas lá do trabalho tá tudo lá arrumado ainda, entendeu? Uhum. Terminando aqui, eu tenho que voltar lá e fechar o bar, sabe? Mais ou Sim, menos isso. sim. Mas é uma realidade que quem trabalha com evento vai ter que manter isso, assim, porque essa é a realidade e vai ser a realidade por um bom tempo. Por um bom tempo. É, tem só 3 perguntas aqui para fazer para a gente finalizar e para você terminar o seu trabalho também. Mas Mas, não foi um recado disso não, ô Diego, você para, eu não não, quis dar não, eu esse sei recado. disso. Não, eu sei demais, É mas não tipo toma muito aquele seu assim, tempo também. já que você falou isso, ó Gil, então tá bom, só tem mais 3 perguntinhas e a gente... Não, fica tranquilo, cara, no seu tempo aí. É, você falou ali de mídia social. Você realmente, quem te segue, sabe que você não é de ficar postando sua rotina, o seu dia a dia e etc. Como tem muita artista que faz, tô aqui no voo, tô aqui não sei o que lá, tô aqui tomando café, assim, até que ponto isso ajuda e isso atrapalha a, assim, a vida artística? Olha, eu sigo um perfil, aliás, eu sigo vários perfis, e nesse caso a maioria não é cristão, não é católico, de gente que é compositor e de gente que é produtor. Tem uma em especial que chama Gabi Compositora, eu acho muito interessante. Ela sempre tem uns posts dela direcionando para quem está começando a carreira. Mas geralmente é no meio secular, né? Não é para o meio católico, cristão, mas é super aplicável. E você falando isso, justo hoje ela fez um post assim, que quando você quer divulgar o seu trabalho, você tem que fazer 3 stories por dia, um ou dois, no mínimo, um ou dois posts no seu feed por semana para gerar engajamento. E você ter uma linha uma linha do que você quer divulgar que você atrele para aqueles seus posts semanais e seus stories diários. E isso gera engajamento. Eu fiz isso quando eu lancei o último lado A, lado E. Eu tinha stories diários, eu tinha vários posts durante a semana. E o meu engajamento passou, tipo, assim, cresceu acho que uns 400%. Isso é muito. Meu Muito. número de seguidores, assim, cresceu acho que uns 40%. Enfim, quando eu acho que as mídias sociais são importantíssimas, em especial agora, nessa época de quarentena, porque é a única forma que o povo vai ter acesso, né? Não é a única.
Por quê? Você não pode medir a qualidade ou o acesso de uma música, de um trabalho, só pelas mídias sociais. Se engana quem acha que o cara que tem 1 milhão de seguidores, às vezes tem mais acesso e mais abrangência do que um cara que tem 100 mil ou que tem 50 mil, que eu tenho, é o meu caso, que eu tenho menos de 50 mil. Eu conheço cantores que têm milhões de seguidores, mas não tem milhões de views no YouTube. Aí Uhum. vou dar meu exemplo. Eu tenho 50, tenho 44 mil aqui no Instagram, mas eu tenho quase 20 milhões de views no YouTube. Sim. Então, tudo é muito relativo. Tudo é muito relativo nas mídias sociais. Mas é importante estar presente. Dá resultado? Dá e muito. Então, que- é, eu falando, eu tinha que aprender comigo mesmo, né? Tomar vergonha na cara E aprender. e ser mais presente. Sentimos sua falta nas mídias, viu? Obrigado pelo recado. Essa, a parte boa do Covid é isso. O Gil aparece agora na internet. Gil, tem outra pergunta aqui que mandaram para a página aqui da ArtPX que eu achei muito interessante, que é: divulgação online, mídias sociais são de fato a melhor divulgação para o seu público? Ou qual é a melhor forma de divulgar seu trabalho para um público específico? Você tem um público específico, que é o católico, que é o cristão. Qual que é a melhor forma que você, nesse tempo que você encontrou de trabalhar isso? É realmente Instagram? É realmente só YouTube? Onde você vê assim que é uma balança? Como que é assim? Então depende, você tem que saber muito bem qual é o seu público, identificar. O meu público, então eu gosto muito de olhar as estatísticas que o Instagram, para quem tem um perfil de fanpage ou um perfil de artista, você consegue ver isso lá. O meu público, em sua grande maioria, é feminino e é dos 24 aos 38, 35, não, 24 aos 38. Se eu somasse a grande maioria, quase 50% é isso. Então esse é o foco. Essas são as pessoas. Onde essas pessoas estão? Estão no Instagram. Quando eu vou pro Facebook, e aí você vê aí você vai ler uma pesquisa de Instagram. Quem é o maior público do Instagram? É esse. Quem que é o maior público de TikTok? Que é uma mídia nova hoje. São, às vezes, os adolescentes e até uma faixa etária que começa lá com 12. Eu quase não tenho ninguém de 12 anos. Então eu não vou focar no TikTok para divulgar, porque lá eu não tenho apelo. Eu não, eu não tenho música de gesto, não tenho música muito animada. Esse público não acompanha muito. Facebook. Quem é o perfil que mais vê Facebook hoje? É um perfil acima dos 25 anos, que ainda lê texto, que ainda... Então, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que vê muito mais Facebook que Instagram. Então, esse público do Facebook, para mim, ele representa, é o segundo maior público. Então, ele representa da faixa etária dos 25, quase 30, para lá dos 40. Tá lá. Então, depende de quem é o seu público, quem mais ouve a minha música. Qual Uhum. região que mais ouve a minha música? Vou te dar um exemplo, sabe por quê? O Nordeste do Brasil consome muito e muito, muito as músicas do Padre Zezinho, do trio Ir ao Povo, dos Cantores de Deus, e eles fazem muitos eventos lá, e muitos artistas da Comep, que às vezes tem pouquíssimos seguidores. Comep é a gravadora Paulinas. Uhum. Tem pouquíssimos seguidores no Instagram, em Facebook, mas bombam de fazer evento no Nordeste. Você não vê os caras saindo de lá. Porque lá o acesso deles é qual? É Rede Vida, é TV Canção Nova, é Século XXI, são outras mídias. Então depende de você saber onde é o seu público. Eu sei Uhum. que o meu público, para mim, é Instagram. Por isso eu tenho que tomar vergonha na cara e divulgar mais no Instagram e no Facebook. Então, qual que é a mídia social? Qual que é a meio de divulgação? Depende de onde está o seu público. Sim. Identifique quem vai gostar mais da sua música, quem vai ser o seu público que vai te sustentar. Onde que está essa... Primeiro identifique o público, depois identifique onde eles estão. E aí você vai encontrar o melhor canal para divulgação. Legal. Eu acho que um exemplo muito claro isso é o Padre Reginaldo Manzotti, né? Que lá em Curitiba, se ele fizer um show, ele até coloca um público legal, interessante.
Mas, assim, me falaram, pô, o Padre Reginaldo Manzotti gravou um DVD com 1 milhão de vozes no Nordeste. Eu falei, gente, não é possível. Não é É. possível. E eu falei, eu conheço a realidade dele em Curitiba. Mas não, e realmente isso aconteceu, né? Então, muito legal essa percepção de que você está falando, e até, por exemplo, eu tenho trabalhado mais os eventos que a gente está fazendo no Instagram, e acaba esquecendo do Facebook, que é uma ferramenta muito importante, que eu estava começando a perceber que o pessoal que gosta de ler mais textos, essas coisas, está no Facebook, e no Instagram já é outra. Não, e para você que faz eventos para a comunidade brasileira e talvez hispana aí nos Estados Unidos, o Facebook é o maior canal, mais do que o Instagram. Por quê? Porque essa galera que está fora, eles estão muito ligados em comunidades, em grupos Um grupo. de Facebook, mais do que de Instagram. Eu acho que vai ter mais engajamento para o seu tipo de, para o que você tem para oferecer no Facebook do que no Instagram. Sim. Legal, bacana. É, tem uma pergunta aqui também que perguntaram como que funciona para o artista e tanto para a produção em eventos quando o evento acontece fora. Acho que hoje os eventos acontecem mais fora do que na cidade, né? Então, assim, eu vou falar primeiro aqui, mas para gente, produtor, quando você, por exemplo, se fala da realidade de hoje, que é Brasil, Estados Unidos, é muito complexo, porque envolve uma viagem muito longa, envolve visto, envolve uma entrevista de imigração, como você não sabe como vai ser na hora, você não consegue trazer praticamente nada. Quando para quem não conhece a realidade do evento, quando a gente faz um evento de Curitiba, por exemplo, trazendo o Gil lá de São Paulo, a gente traz a banda, a maioria a banda consegue levar um teclado, consegue levar o violão, consegue levar os pratos da bateria, essas coisas todas, né? E algumas partes do evento a gente faz locação, como a base de bateria, essas coisas faz alocação na cidade e põe na estrutura do evento. Então, não tem. Agora, quando é nos Estados Unidos, não tem muito o que fazer. É vir no máximo com violão e não tem como. Até porque quem vem aqui quer comprar muito para depois levar para o Brasil. Então, também tem essa parte. Então, não tem como. E aí fica a pergunta da parte da banda, a parte do artista. Porque o que acontece? O violão é algo muito pessoal, o contrabaixo, a guitarra, são coisas muito pessoal, que é difícil o cara chegar e pegar e tocar com outro, um contrabaixo alugado em outro estado, alguma coisa assim. Então, eu acredito que hoje a realidade que está acontecendo é que as bandas conseguem levar seus instrumentos e fazer as coisas e fazer com essa base, né? E fazer acontecer o evento. Não sei se é essa a realidade que está tendo. Meu Instagram está dizendo que a gente tem 1 minuto e 40 de live. É bem essa realidade. Sabe, por exemplo, eu não levo instrumento, mas eu levo meu microfone. Eu levo meu microfone e eu levo meu retorno, meu sistema de retorno, porque às vezes você não encontra lá, e principalmente músico, assim, às vezes você não tem como. Tem certas coisas que fazem parte, isso daí acho que não dá nem para discutir, assim. Eu não consigo imaginar os meus músicos dizendo que, ah, não, eu toco com um violão qualquer ali. Eu faço isso porque eu não sou músico profissional de tocar violão. Eu aceito tocar com o violão que me empresta. Mas pega o André Cavalcante para botar com uma guitarra. Ah, não dá, Não tem não como. dá, Não tem não dá, como. não dá. É impossível, é impossível. Verdade. Gil, acho que é isso. A gente tem 1 minuto de live. Obrigado pela participação, pela carinha. A gente queria ver se cantar um antes de sair, mas a gente tem 50 segundos. Então, ó, vamos fazer os agradecimentos. Eu vou cantando, aí quando terminar, terminou. Tá bom. Obrigado, Gil. Você é Cara, 10. muito bom ver você, cara. Que saudade, cara. Não vamos fazer Saudade. só Tem que me live. visitar. Tem que me Faz- visitar. Fazer uma live pelo WhatsApp nós dois aí qualquer dia. Vamos sim, vamos sim. Obrigado, galera, que estava conectado com a gente aí. André Simão, eu vi que você entrou. Beijo, chefe. Amigo, eu queria tanto te ver. Eu sinto falta de falar com você.
Mas nem sempre é possível, eu sei. A distância e o tempo cruéis nos deixaram tão longes assim. Mas quero saber de você, amigo. Eu queria tanto